Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao podcast Ecojuruá, um projeto de extensão realizado pelos alunos dos cursos de Biologia do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, juntamente com o Etnolab, o Laboratório de Pesquisas em Etnociências, Ecologia e Conservação da UFAC. Você que vive na região do Vale do Alto Juruá, você que é de Rodrigues Alves, Múcio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e, claro, de Cruzeiro do Sul, esse é um projeto dedicado a você. Nosso objetivo é levar informação diretamente da universidade para perto de você, da sua comunidade e da sua família. A cada episódio do nosso podcast, vamos trazer temas importantes e que tem tudo a ver com a gente que vive aqui no Vale do Rio Juruá. Vamos trazer informações que a gente estuda e discute na nossa universidade, mas com uma linguagem descontraída para divulgar conhecimento e também entreter você, nosso ouvinte. Então fica com a gente, escuta nosso papo de hoje e fica à vontade para indicar nosso conteúdo para quem você quiser. Fala galera, vai começar agora o segundo episódio do podcast Ecojuruá. Eu sou o Azael e hoje vamos conversar um pouco sobre o tema muito sério e que é tema de debate em todo o mundo. Nós vamos falar do desmatamento das florestas naturais. Tenho certeza que os nossos ouvintes já estão habituados a alguns assuntos que levam ao desmatamento, porque o tempo todo a gente vê áreas florestais se transformarem em outras paisagens, áreas que acabam sendo trocadas por outros tipos de cenário, como pastagens, plantação ou mesmo cidades, o que acaba gerando uma série de problemas. Mas além dos problemas imediatos que o desmatamento gera, será que todo mundo já parou para pensar que o desmatamento tem relação direta com as mudanças climáticas? Mas como que a derrubada das florestas afeta no aumento da temperatura e nos efeitos do clima? Como que isso afeta a gente que vive aqui no Vale do Juruá? Vamos falar sobre isso hoje e tentar entender como que a falta das florestas afeta o clima e o que a gente pode fazer para evitar, ou pelo menos amenizar os problemas do desmatamento. Então bora! Hoje eu trouxe dois convidados, o Iago e o Ronaldo, que também são estudantes do curso de Biologia da UFAC em Cruzeiro do Sul. Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Iago. É muito legal estar aqui participando aqui do nosso podcast, né? E poder falar, é claro, desses assuntos aí muito interessantes com vocês. É claro, sempre trazendo informações com base científica, né? Que é o que a gente aprende aí na universidade. Pessoal, aqui é o Ronaldo. Valeu pelo convite e bora lá explicar esse processo aí, que é bastante importante e acaba afetando a vida de todo mundo. Para quem mora aqui na região do Vale do Juruá não é diferente. Pois é, Ronaldo. Então, antes de começar, eu como biólogo não posso deixar de falar de alguns dados sobre a Amazônia para a gente aprender a dar valor que a gente tem. Nada que a grande maioria das pessoas já não saiba, mas é bom lembrar que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, famosa pela sua biodiversidade, pela diversidade de ecossistemas e o serviço ambiental que ela presta. Tem a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas, e tem uma quantidade enorme de recursos como frutas, castanhas, caça, pesca e um monte de outros recursos naturais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Eu gosto de falar desses dados para que a gente tenha noção do quanto essa floresta é importante para o mundo. E as alterações dessa floresta gigantesca acabam afetando a vida de pessoas que vivem muito longe daqui. Então, Azael, é bem isso mesmo, cara. É claro que a gente tem que ter essa noção da importância, né, do que a gente tem. E aí, quando a gente percebe isso, voltar os olhos para o desmatamento fica ainda mais urgente. Até porque toda a região amazônica que tem sofrido mais forte com esse impacto é simplesmente aí o ecossistema mais importante que a gente tem, né, para regular o clima do mundo. Dá para imaginar isso? Controlar o clima é um serviço ecossistêmico que a gente tem de graça e infelizmente pouca gente valoriza isso, né, cara? Então, assim, se a gente parar para pensar, a Amazônia ela é importante ecologicamente e também no quesito econômico, né? Até porque toda essa biodiversidade ela pode gerar renda, é claro, se for bem manejada, com um bom planejamento e também, é claro, se houver um incentivo aí para poder realizar tudo isso, né? Tá aí um ponto importante de se falar, gente, de economia e de fonte de renda. E é diferente falar dessas duas coisas, porque depende do contexto. A gente tem que falar do dinheiro que o pai de família precisa para sustentar e para trazer a comida para a sua família, para seus filhos, e esse dinheiro muitas vezes vem do uso de produtos da floresta. Eu estou falando do pequeno agricultor, dos ribeirinhos, dos extrativistas. Essas atividades não são a grande causa do desmatamento, muito pelo contrário, porque para essas famílias é mais interessante que a floresta permaneça de pé e continue produzindo o que eles precisam para viver.
É bem isso mesmo, né, cara? Quando a gente muda de escala e começa a falar aí de algo que tem um tamanho industrial, toda a perspectiva sobre o desmatamento ela muda completamente. Por exemplo, uma atividade bastante lucrativa na região amazônica é a extração e a venda de madeira, né? Se essa extração ela é feita com o manejo certo, né, dentro da lei, com a madeira toda certificada, tudo direitinho, tudo bem. Até porque existe um princípio de reposição desse recurso, né, que vai acabar evitando toda essa extração em excesso. E a madeira ela é um recurso necessário para uma série de coisas. Isso também ajuda na geração de renda para as pessoas que realizam esse tipo de atividade. O real problema ele vai aparecer quando a madeira ela acaba sendo retirada da floresta de maneira predatória e ilegal, sem nenhum estudo e sem zoneamento e manejo. E aí, por mais que tenha gente que pense que é muita árvore, né, para que se acabe um dia, esse dia ele vai chegar e o recurso ele vai desaparecer por falta de planejamento. E não é tão difícil de entender. Pensa, por exemplo, aí numa madeira boa, de boa qualidade, né, como por exemplo o cedro, o mogno, o angelim, tem vários por aí. Quanto tempo leva para uma árvore dessas ficar grande, né, com bastante madeira? Pô, vai levar vários anos, entendeu? Então, assim, se essa extração dessas espécies ela ocorre mais rápido do que ela consegue repor os seus estoques naturalmente, o que é que vai acontecer quando esse corte ele for bem mais intenso do que o tempo que essas espécies vão levar para crescer? É claro que vai ter escassez, né? Então fica evidente que a extração de madeira é um dos fatores do desmatamento. E existem outros que são até mais sérios para o problema como um todo. Claro, a extração de madeira é sim um problema sério para a Amazônia, porém é mais um de vários. Um dos problemas que mais causa o desmatamento, pelo menos aqui na realidade do Acre, é a expansão das fronteiras para atividades pecuárias, em larga escala. Em outras palavras, é a retirada da floresta natural para atividades como criação de gado. Isso acontece em várias partes da Amazônia, e é um processo até já bem conhecido, inclusive muito bem retratado no documentário que se chama Sob a Pata do Boi. Primeiro se retira a madeira que é de interesse econômico da área de floresta, e depois que essa madeira se acaba, o resto da floresta é devastada, derrubando a floresta que sobrou, para depois implementar a pastagem e, enfim, a criação de gado. O processo já é complicado, mas o problema mesmo é fazer isso com a quantidade e o tamanho das áreas que estão fazendo hoje em dia. É muita floresta, uma área enorme de mata derrubada todo ano. Só em 2022, mais de 9.000 km² foram desmatados entre janeiro e setembro. E é uma área gigantesca, pessoal. A gente que vive aqui no Vale do Juruá acaba não tendo essa percepção do todo, porque ainda temos floresta ao nosso redor. Mas quem conhece a região da capital, Rio Branco e as cidades vizinhas, sabe que é muito diferente. Como já não existe quase nada de floresta naquela parte do Acre, o que tem hoje lá é pasto e muito boi. Zé, e também é bom a gente deixar bem claro aqui que ninguém está aqui, né, para desvalorizar o papel do pecuarista para a sociedade, né, nem para a economia e também nem para a produção de carne e a renda que esse setor econômico gera com esse trabalho, né, não é isso. A questão é a forma como tudo isso tem sido feito, né, e o tamanho das áreas desmatadas que foram somadas. Pô, será que não tem nenhuma alternativa mais viável, né? Quando a gente observa, por exemplo, esses fatores, a gente entende, né, que isso acaba comprometendo o jeito que a floresta funciona e as espécies que vão sumindo porque não tem mais floresta para viver. E assim, é toda uma série de serviços ambientais e recursos naturais que a gente está perdendo. Por isso que a gente precisa discutir essa questão do desmatamento como sociedade, né? Desenvolver aí pesquisas buscando alternativas melhores, né? Para diminuir essa questão sem comprometer os setores produtivos. A ideia de produzir sem desmatar, é claro que ela vai ser desafiadora, né? Ou seja, como é que a gente vai manter ou então aumentar a produtividade sem aumentar, por exemplo, as áreas desmatadas, né? Usando só o que já tem. É isso que a gente precisa de investimento, né? Pesquisa e principalmente uma discussão da sociedade. Muito boa observação. É um ponto para lá de importante. E tem outra coisa que você falou, que é a perda de serviços ambientais e de espécies. A perda de espécies é mais fácil de entender, porque é o desaparecimento das plantas e animais que a gente conhece de alguma forma. Mas a perda de serviços é tão importante quanto e afeta a nossa vida de modo ainda mais direto. Serviço ambiental é a água da chuva, a água limpa da cacimba, ar puro, o solo fértil para plantar e a manutenção da própria biodiversidade que a gente usa. É o peixe que a gente pesca, a castanha que a gente come, a madeira, palha. Ou seja, quando a gente desmata, onde fica a biodiversidade no meio disso tudo? Sem floresta, muitos animais e plantas estão desaparecendo e podem sumir para sempre da natureza. Quando a gente pensa que isso está acontecendo na Amazônia, que é tão grande, rica e diversa, as perdas são igualmente gigantescas.
Mano, é a nossa realidade. Mas também tem um problema que não podemos esquecer de falar nesse episódio de hoje, que é a ligação entre o desmatamento e as mudanças climáticas. Sempre é bom lembrar que as mudanças climáticas são um fenômeno global. Diferentes partes do mundo sofrem tipos diferentes de consequências por conta desse fenômeno. No nosso caso, os efeitos mais visíveis são as secas, as alagações e o calorão e a friagem que chegam sem aviso e que tem acontecido. Isso está ligado com o desmatamento e precisamos ter isso sempre em mente. É isso mesmo, Azael, bem lembrado. Será que nossos ouvintes já pararam para pensar que a derrubada das florestas tem ligação direta com as mudanças climáticas? Quem é que pode explicar? Quem é que vai se habilitar aí? Deixa eu tentar explicar e vocês vão me ajudando. Bom, as mudanças climáticas são influenciadas pelo efeito estufa. Mas afinal, o que é o efeito estufa? Bom, então vamos lá, Ronaldo. O efeito estufa ele vai ser o aumento da temperatura da atmosfera por conta do aumento da concentração de gases que impedem a saída do calor que o nosso planeta acaba recebendo aí do Sol. E tu sabe, por exemplo, aquela estufa que algumas pessoas constroem para melhorar a produção de plantas ou então de hortaliças? O efeito ele vai ser bem parecido, mas é claro que em escala planetária. Ou seja, o planeta todo ele vai acabar esquentando. Isso é muito louco, né? Mas então tá. Efeito estufa é isso. Mas como o desmatamento ajuda esse tal de efeito estufa? Cara, é que entre esses gases que fazem que a atmosfera esquente, tá lá o CO2, que é o dióxido de carbono, ou simplesmente gás carbônico. A gente mesmo está liberando CO2 na nossa respiração, mas o que acontece com as florestas é que elas guardam bastante carbono nas plantas. As plantas, não só as árvores, vão juntando carbono enquanto vão vivendo e crescendo. Passa vários anos e elas vão juntando carbono. Quando essas plantas morrem e, como a gente fala, começa a virar paú, todo esse carbono que estava guardado nelas, que é formado do corpo delas, acaba virando CO2, na forma de gás, e indo para a atmosfera, aumentando o efeito estufa. Aí fica fácil de entender. Se a gente derrubar um monte de planta, como é o caso de uma floresta, todo aquele carbono vai para a atmosfera e vai ajudar a causar o efeito estufa. Se mais floresta é derrubada do que regenera, é mais carbono que fica disponível na atmosfera e mais efeito estufa por causa desse carbono. Lembrando também que a atmosfera é a camada de ar que fica ao redor da Terra. Mas falando em outras palavras, as florestas guardam carbono e quando são derrubadas, liberam esse carbono para o ar, que impede a saída do calor da atmosfera, causando assim aumento da temperatura. Essa liberação de carbono pode ser bem rápida, como quando essas florestas são derrubadas e queimadas, ou esse carbono pode ser liberado lentamente, como quando a mata derrubada fica lá para apodrecer, no caso, né? De um jeito ou de outro, vai virar gás carbônico e vai parar na atmosfera. Mas como que isso vai acabar causando as mudanças climáticas mesmo? Você pode me explicar, Iago? Bom, isso porque as mudanças climáticas elas são causadas principalmente pelo efeito estufa, né? As mudanças climáticas são todas essas alterações estranhas que tem na temperatura, né? Tanto nas chuvas como nas secas. E assim, todo mundo tem percebido que o clima tá diferente, né, do que a gente era acostumado. Os mais velhos, por exemplo, eles sempre falam, né, que antigamente o clima era bem mais ameno. E assim, é mais seca que no ano passado, é mais chuva, é mais calor, e todas essas mudanças são reflexo das mudanças climáticas, né? Basicamente a gente está caminhando aí para viver em um mundo bem mais quente e com um clima bem mais intenso também. E isso pode acabar causando prejuízos aí tanto pela seca ou então pela alagação, que está ficando cada vez mais frequente. Então tá, para fechar a nossa explicação do processo, quando a gente desmata, a gente colabora com o efeito estufa, né? Jogando na atmosfera todo o carbono que estava na floresta. Isso aumenta a temperatura da atmosfera e desregula o clima. O Observatório do Clima, por exemplo, apontou que só em 2020 o desmatamento na Amazônia foi responsável pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa em cerca de 9,5%. Isso porque foi um ano de pandemia. A emissão do resto do mundo foi de 7%. Ou seja, o Brasil anda na contramão do mundo na redução da emissão de gases causadores de mudanças climáticas. Mano, se a gente for fazer um exercício aqui de raciocínio lógico, se a gente fizer o contrário e diminuir o desmatamento e deixar as áreas de floresta crescerem de volta, ou se a gente plantar mais florestas, parte desse gás vai voltar para as plantas e será retirado da atmosfera. Isso pode diminuir o efeito estufa e as mudanças climáticas que vêm acontecendo.
É, bem isso mesmo. Mas também é importante a gente lembrar aqui que o desmatamento ele é um dos fatores que geram todo esse problema. É claro que tem outros, né? Mas para nós aqui no Brasil, e principalmente no Vale do Juruá, a destruição da floresta amazônica ela é o principal fator de emissão de gases do efeito estufa. Então, é evidente que é um problema complexo que envolve diversos setores da sociedade. Por isso, mais uma vez é essencial a gente debater o tema de modo coletivo, não só na universidade, mas em toda a sociedade mesmo. Que tipo de vida queremos para nós e para os nossos filhos? Um mundo quente e repleto de eventos extremos? A gente precisa discutir alternativas de como melhorar a vida das pessoas sem agredir tanto a natureza, pensar em soluções para frear as mudanças climáticas, diminuir os desmatamentos e preservar nossas florestas em pé. Com certeza, Ronaldo. E isso só é possível, né, com a união da sociedade para buscar o bem comum, né? A gente deve cobrar de nossos representantes ações para a melhoria da vida das pessoas e para a preservação das nossas florestas, né, que é muito importante para a nossa vida aí de modo geral. Esse foi o papo de hoje e a gente agradece aí de coração a vocês que ouviram a gente até aqui e esperamos ter levado informação de qualidade. E lembrando que as fontes das informações apresentadas nesse episódio, elas estão disponíveis no card. Grande abraço e até o próximo episódio. Falou! Você ouviu o podcast Eco Juruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui e lembramos que todas as referências que utilizamos para escrever o roteiro que apresentamos hoje estão disponíveis para consulta na descrição do episódio. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.